Olá e seja muito bem-vindo ao Palavra Viva Online. Se existe uma pergunta que ecoa no coração da humanidade desde o início dos tempos, é a pergunta por quê? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Por que a dor, a doença e a perda visitam aqueles que tentam viver uma vida reta? Quando o sofrimento bate à nossa porta sem aviso e sem uma razão aparente, a nossa fé é levada ao seu limite mais extremo. Nenhuma história em toda a Bíblia encara essa questão de forma tão crua, tão honesta e tão profunda quanto a jornada de um homem chamado Jó. Sua vida se torna o palco de um teste cósmico, e sua história nos oferece uma das lições mais difíceis, porém mais libertadoras, da nossa caminhada com Deus. Hoje, vamos mergulhar na tempestade de Jó para descobrir como é possível manter a fé quando a vida não faz o menor sentido. E vamos ver que a resposta para o nosso sofrimento não está em entender o porquê, mas em confiar no quem. O livro de Jó nos apresenta um homem que tinha tudo. A Bíblia o descreve como íntegro e reto, temia a Deus e desviava-se do mal. Ele era imensamente rico, respeitado e, o mais importante, era pai de 7 filhos e 3 filhas, que eram a sua alegria. Se alguém merecia uma vida de paz e bênçãos, esse alguém era Jó. Mas nos bastidores, no reino celestial, uma conversa acontece. Satanás se apresenta diante de Deus e sugere que a fé de Jó é interesseira. Ele acusa: será que Jó teme a Deus por nada? Estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E Deus, confiando na integridade de seu servo, permite o teste. O que se segue é uma das passagens mais devastadoras de toda a Escritura. Em um único dia, mensageiros chegam um após o outro com notícias terríveis. Jó perdeu seus bois, suas jumentas, suas ovelhas, seus camelos e todos os seus servos. Mas o golpe final, o mais esmagador de todos, foi a notícia de que um vento forte derrubou a casa onde seus 10 filhos estavam, e todos morreram. Em questão de horas, a vida de Jó foi reduzida a cinzas. E qual foi a sua reação? Ele rasgou suas vestes, raspou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou, dizendo as famosas palavras: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mesmo na dor mais profunda, Jó não pecou. Sua fé não estava no que Deus lhe dava, mas em quem Deus era. Mas a provação ainda não havia terminado. Em um segundo teste, Satanás recebe permissão para tocar na saúde de Jó. E Jó é afligido com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Sua dor era tão intensa que ele se sentava no meio das cinzas, raspando suas feridas com um caco de telha. Foi nesse momento que sua própria esposa, vendo seu sofrimento, disse: Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Mas Jó a repreende, dizendo: Receberemos de Deus o bem e não o mal? Mais uma vez, ele se recusa a pecar com seus lábios. Logo depois, 3 amigos de Jó chegam para consolá-lo. Ao verem seu estado, ficam tão chocados que permanecem em silêncio com ele por 7 dias e 7 noites. No entanto, quando o silêncio é quebrado, o que era para ser um consolo se transforma em um longo e doloroso debate. A lógica dos amigos de Jó era simples e, para eles, irrefutável. Deus é justo, portanto, ele sempre pune o mal e recompensa o bem. Se Jó estava sofrendo de forma tão terrível, a única conclusão possível era que ele havia cometido algum pecado secreto e terrível. Capítulo após capítulo, eles o pressionam. Confesse, Jó. Diga o que você fez de errado para merecer isso. Mas Jó, em sua angústia, defende sua inocência. Ele não entende o que está acontecendo. Ele se sente abandonado por Deus. Ele debate, ele chora, ele lamenta o dia em que nasceu. E ele clama aos céus por uma resposta. Ele não questiona a existência de Deus, mas sim a sua justiça e o seu silêncio. O sofrimento de Jó não era apenas físico. Era uma agonia espiritual de se sentir punido sem causa e ignorado pelo Deus a quem ele sempre serviu fielmente. E aqui está o coração da luta de Jó, e talvez da nossa também.
Ele estava preso entre a certeza da sua integridade e a realidade do seu sofrimento inexplicável. Seus amigos ofereciam respostas fáceis e erradas. Jó, por outro lado, preferiu viver com a pergunta dolorosa a aceitar uma mentira confortável. Ele queria uma resposta, mas a queria do próprio Deus. Após 37 capítulos de silêncio divino, quando o debate humano se esgotou, Deus finalmente responde a Jó. Mas sua resposta não é nada do que Jó ou nós poderíamos esperar. De dentro de um redemoinho, Deus fala. E aqui está o ponto crucial, o centro da nossa lição de hoje. Deus nunca, em nenhum momento, responde à pergunta de Jó sobre o porquê. Ele não menciona Satanás, não fala sobre a aposta celestial, não explica o motivo de tanto sofrimento. Ele não entrega a Jó a resposta que ele tanto buscou. Em vez disso, Deus faz a Jó uma série de perguntas. Onde você estava quando lancei os fundamentos da terra? Quem determinou os seus limites? Você já deu ordens amanhã ou mostrou a alvorada o seu lugar? É você quem envia os relâmpagos? Pergunta após pergunta, Deus revela a Jó não a razão de seu sofrimento, mas a imensidão da sua própria sabedoria, poder e soberania sobre toda a criação. Deus não deu a Jó uma explicação. Ele deu a Jó um encontro consigo mesmo. E essa revelação foi suficiente. Diante da majestade do Criador, a necessidade de Jó por respostas se dissolveu na presença avassaladora de Deus. E Jó responde humilde: sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. E esta é a lição sábia e transformadora da história de Jó. A fé madura não se baseia em ter todas as respostas, mas em confiar no caráter do Deus que está no controle de todas as coisas, mesmo quando não entendemos seus caminhos. A pergunta que Jó não fez e que Deus não respondeu era: por quê? A verdadeira questão que foi respondida era: quem? Quem está no trono? Quem governa o universo? A resposta é: um Deus soberano, sábio e, em última instância, bom. No final, Deus repreendeu os amigos de Jó por não terem falado a verdade a seu respeito e restaurou a sorte de Jó, dando-lhe o dobro de tudo o que ele possuía antes. Mas a maior restauração não foi material. Foi a profunda e íntima comunhão que Jó passou a ter com o Criador. Talvez você esteja hoje em meio a uma tempestade, clamando por um porquê que não é respondido. A história de Jó nos convida a soltar a necessidade de entender e a nos agarrarmos à certeza de quem Deus é. Ele é fiel, Ele é soberano, e Ele está com você, mesmo no silêncio, mesmo na dor. Que esta mensagem possa abençoar ricamente a sua jornada. Se este conteúdo tocou o seu coração, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no Palavra Viva Online para não perder nossos próximos vídeos e deixar um comentário abaixo compartilhando sua reflexão. Como a história de Jó te ajuda a enfrentar os momentos inexplicáveis da vida? E claro, compartilhe esta mensagem com alguém que você ama e que precisa ouvir esta palavra. Obrigado por sua companhia e até a próxima.